Aí, pessoal, voltamos para o segundo bloco do programa Arte do Cuidar. Estamos falando aqui hoje de transtornos alimentares. A Fabiana já passou um pouquinho aqui explicando no primeiro bloco a respeito aí do que a comida significa para a gente, né? Que são vários significados. E agora nós vamos dar seguimento falando, entrando um pouquinho mais a fundo aí do que vem a ser o transtorno alimentar, né? Então eu vou passar a bola aqui para a Fabiana para ela dar sequência na nossa fala. Eu contei tudo isso sobre a comida, né, sobre os significados dela, Bispo, porque tem uma intenção. Porque cada um de nós, durante a vida, fomos aprendendo um significado em cima da comida, tá? Então, tem pessoas que aprenderam que é só para nutrir ou é só no momento ali de convívio social. Outras pessoas, em algum momento, ficou lá meio triste ou estava um pouco angustiado, com ansiedade, com vários sentimentos, né? Então aí entram as emoções e a comida ajudou numa determinada hora, né? E a pessoa falou, poxa vida, se eu tô angustiada, tô triste, tô chateada, a comida me ajuda, eu vou fazer isso mais vezes. Então toda vez que eu estiver desse jeito, eu vou usar a comida, né? Então cada um de nós, cada pessoa que você conversar, ela tem uma história. O que ela aprendeu referente à comida. E o que isso vai trazendo pra gente? Um padrão de funcionamento. Então, você, Bispo, tem um padrão de funcionamento, eu, Fabiana, tenho outro, o João lá em casa tem outro, o pessoal aqui da rádio, cada um tem o seu padrão, tá? E esse padrão de funcionamento pode estar super ok, não está trazendo sofrimento nenhum, mas ele pode estar ali misturado todos com as emoções, né? Eu com aquela fome, com aquele vazio, eu suprindo esse vazio que pode ser de descanso, que pode ser de outros prazeres, de ter um hobby, né? Eu acabo suprindo com comida. Ao longo do tempo, eu vou me tornando um comedor disfuncional. Então, eu não como mais para nutrir o meu corpo, né? A quantidade que eu preciso, mas eu como para nutrir também as minhas emoções. Nessa hora, Bispo, tá tudo bem você até aqui, não tá? Você falar, pá, comida tá me ajudando, mas qual é o problema disso? O problema é que nós vivemos numa sociedade que tem muita valorização do corpo. Então, imagine se eu começo a comer muito e começo a ter uma alteração no meu peso. Numa sociedade que valoriza o corpo, o que vai trazer isso a longo prazo para mim? Isso eu estou falando de uma pessoa que come mais do que a quantidade que o corpo dela necessita, tá? Não estou falando de uma pessoa que para de comer, porque isso acontece também, né? Existem pessoas que elas cuidam das emoções ali parando de comer, tá? Aí essa pessoa que tem um comer disfuncional, não tá ali, não tem uma hora para comer, quando come, não come do jeito que tem que fazer, come para suprir a emoção, come porque merece, ai, trabalhei muito hoje, eu mereço um prato, sei lá, de macarrão, ai, briguei com o namorado, puxa vida, preciso de um bombom. Isso vai tornando o padrão de funcionamento da pessoa que leva ela para um sofrimento. Tá? E o que esse sofrimento faz? Ele começa a trazer prejuízos na nossa vida. Então, estava tudo bem, eu estava comendo, estava gostoso, estava suprindo fome, estava suprindo emoção e estava legal. Aí eu começo a ter problema de saúde, eu começo a ter problema de distorção da minha imagem, uma dificuldade aí da minha imagem. Eu começo a valorizar o que eu sou como pessoa pelo tamanho do meu corpo, né? E quanto mais prejuízos eu começo a ter, mais sofrimento eu tenho. E muitas pessoas dentro desse sofrimento acabam entrando mais lá no comer disfuncional, então elas viram um ciclo, Bispo, de sofrimento, comer emocional, prejuízo. Esses prejuízos trazem mais sofrimento, essa pessoa não sabe lidar direito com esse sofrimento, ela vai lá para o comer disfuncional e tudo isso começa a trazer na vida dela um transtorno. Transtorno é algo que começa a proibir a gente de fazer algo. Né? Então, eu não consigo mais fazer as minhas atividades como antes. Então, eu começo a ter problemas de saúde. Eu não tenho mais vontade de namorar, não tenho mais vontade de sair com os meus amigos. Então, olha, mas os amigos não era legal lá atrás? Eu não queria estar com eles e com a comida. Eu começo a fugir das relações. Eu começo a me isolar. Eu começo a ter vergonha do que eu sou. Isso é um transtorno.
relacionado ao transtorno alimentar, que faz uma diminuição da nossa qualidade de vida. Então, o que é um transtorno alimentar? Transtorno alimentar, eles são classificados como os transtornos mentais, né? Eles estão lá escritos no diagnóstico, no manual de diagnósticos, né, de doenças mentais, nos quais o comportamento alimentar e a percepção do corpo da pessoa estão comprometidos, causando grande sofrimento, né? Um sofrimento significativo aí na vida e tendo um grande impacto na qualidade de vida. Você conhece alguém que já viveu isso? Ah, sim, né? Sempre tem. Sempre tem. Eu queria só voltar um pouquinho, se você me permitir. Claro, por favor, porque se você ficou com dúvida, pode ser que nossos... Não é questão de dúvida, acho que é só para ilustrar algumas situações que, inclusive... eu lembrei da minha infância, né? Então, por exemplo, você passa por uma situação, eu criança, moleque, lá levei um susto, fiquei todo assustado e começa a chorar porque aconteceu alguma coisa, enfim, sei lá, apareceu um bicho lá, um cachorro, e eu assustei com o cachorro, eu pequeno. Foram várias as situações que nessa condição, por exemplo, alguém veio, seja minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, com um copo de água com açúcar. Uhum. Então, olha, toma aqui para acalmar. Pro susto, né? Para passar o susto. Para você ficar mais calmo. Ou alguém que recebe uma notícia também fica nervoso. Não, pega um copo d'água lá com açúcar, como se o açúcar fosse realmente um calmante, né? Enfim, outras situações. Eu tirei uma nota boa na escola. Aí você ganha um abraço do seu pai, da sua mãe. Então hoje nós vamos comer um sanduíche para celebrar. Então acaba tendo tanto condições boas quanto ruins na vida, a associação de alguma coisa, algum alimento ou uma bebida doce, açúcar, etc., que acabam trazendo algum significado de positivo para essa pessoa. Sim, primeiro ela tem ganhos, né? E aí a pessoa aprende. Eu já escutei também, né? Você tá triste, não sei o que, melhor amigo. Não tem dor que um brigadeiro não cure. Não tem dor que um brigadeiro não cure, não tem de situação que o chocolate não amenize, papapá. Então, isso até ditos populares, né? E acaba ficando na cultura ali embutido. E aí, obviamente, que quando você está numa situação dessa, você já aprendeu quando criança a reagir assim. Um alimento, um docinho, alguma coisinha alivia, relaxa, por conta do que você falou da dopamina e tudo mais. Então, existe um princípio fisiológico, existe um comportamento que foi aprendido, não é isso? Só que num determinado momento, eu entendo, como você explicou aí, onde a pessoa, quando criança, tanto faz se a criança está dentro do peso, fora do peso. Na adolescência, isso daí já começa a ter um valor maior, não é isso? Mas aproveitando esse gancho seu, eu quero falar por que a gente às vezes faz isso com uma criança, por exemplo, né? Nós vivemos numa sociedade que a gente não ensina muito a falar sobre emoções, Bispo. A lidar com as nossas emoções. A gente está sempre apagando ela com alguma coisa, como se não fosse permitido sofrer. Né? Então, estou sofrendo, compro uma calça. Estou sofrendo, faço alguma coisa. Estou sofrendo, saio. Né? Eu não paro para pensar no meu sentimento, né? No que esse sofrimento significa, como que eu posso, né? Quais são as estratégias que eu posso ter para cuidar, né? Porque tem muitas formas de você cuidar do sofrimento. Pode ser conversando com alguém que você ama, pode ser procurando uma ajuda especializada, pode ser de outras formas. Só que nós não aprendemos a lidar. Então, todas as emoções hoje, sejam elas positivas ou negativas, como você falou, a gente acaba envolvendo a comida nela. Então, uma forma rápida de comemorar ou de suprir uma tristeza chama comida, né? Todos nós fazemos isso, né? De alguma forma, tem os estudos que falam, né? Quando eu fiz o curso lá do Ambulim, de transtornos alimentares, o Dr. Tak falou assim, todos nós de alguma forma já fomos comedores emocionais ou somos, porque não tem como a gente não estar envolvido com tudo isso, né? Seja para coisas boas, positivas ou negativas. Mas voltando, né? Vamos pensar a longo prazo, mesmo tendo usado o alimento para comemorar ou para suprir uma emoção que eu não sei lidar, eu começo a ter alguns prejuízos, tá? Seja ele físico, porque pode ser, né? Eu posso, estou comendo muito açúcar, eu já
tenho uma genética para ter diabetes, alguma coisa, eu posso começar a ter problemas de saúde que não estão envolvidas com o tamanho do corpo, Certo. mas prejuízos na minha saúde. Certo. E posso ter problemas também com o corpo. Por que com o corpo? A comida, lembra da Revolução Industrial? Trouxe em grande quantidade, com mais um monte de produto, um pacotinho que você leva para casa e você come rápido. Então, antigamente, para você comer uma quantidade de calorias, você tinha que comer um monte de fruta, um monte de carne, coisa que vinha da terra, não sei o quê. Hoje, Bispo, você come 1.000, 2.000 calorias assim, ó. E outra coisa, né? Para você comer, você demora meia hora para comer um prato. Só que você ficou 3, 4 horas preparando o prato. Isso. E hoje não. Hoje muito você legal você falar isso. rasga o pacotinho, põe no prato e come. Ou seja, e outra você pode coisa, comer, você tem mais tempo para comer mais. nós não comemos com atenção. Isso é uma coisa, e eu vejo que na geração, assim, nessas últimas gerações, depois que surgiu celular, iPad, tablet, computadorzinho, televisão, as crianças não comem com atenção. Então, você põe a criança na frente da TV e vai pondo comida na boca dela. O que isso influencia aí nos problemas de um comer disfuncional? Essa criança não aprende coisas sobre o paladar, porque está entrando, tá? Ela não consegue entender fome e saciedade, porque a mãe fica lá colocando, a mãe, o cuidador, fica falando, come, 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 ela abre a boca porque ela estava prestando atenção na televisão. Então, ela não sabe o quanto ela está comendo, ela não sabe o que ela está comendo, então vai colocando ali para dentro. Então, pense, nós estamos falando desde a infância, coisas que vão acontecendo, né? Depois fica aquela coisa, nossa, mas não come uma verdura, você ensinou? Mas por que não ensinou? Porque nós também não aprendemos, não é culpa de ninguém, nós não aprendemos a lidar com isso. Então, a importância de falar sobre os transtornos alimentares é mais falar como nós estamos lidando com a nossa alimentação antes de ser um transtorno, né? A gente pode comer, sim, em eventos sociais? A gente pode, Bispo. Ninguém está falando aqui que não é gostoso receber alguém em casa, por exemplo, preparar uma comidinha, é gostoso sair para jantar com quem você ama, é gostoso fazer uma comidinha diferente para o filho, essas coisas não vão deixar de existir. Mas daí a gente está curtindo aquilo, a gente não está comendo sem nem perceber o que nós estamos fazendo, como os pacotinhos de hoje. E aí pense, com a pandemia, com tudo que está vindo rápido na nossa casa, a gente começou a comer de um jeito, então a gente está tendo muito mais prejuízo. A gente já estava. Imagine agora o que vai acontecer daqui para frente desses prejuízos, né? E outra coisa que você está falando aí, que eu acho que tem a ver, vale a pena comentar, né? A questão da atenção. O não comer com atenção. Você falou da questão da criança, mas nós adultos também não temos atenção com a comida. E pode ver, assim, se vai sair para jantar num restaurante, vai em algum lugar, pode ver a maioria das mesas o pessoal está comendo com o celular ligado. Primeiro, aquele encontro social, aquela reunião social não está existindo. Porque a pessoa não está interagindo um com o outro. Tem 4, 5, 10 na mesa ali, cada um com o seu celular. Então não tem a interação pessoal, humana, e a comida está sendo um detalhe, né? Então o cara vai comendo sem perceber. No trabalho, você tem uma hora de almoço, a gente vê o pessoal comendo com o celular na mão também e comendo rápido. Uhum. E comendo rápido, ou porque quer tirar um cochilinho antes de voltar a trabalhar, ou porque, sei lá, a pressão de ter que voltar a terminar o serviço, o celular atrapalhando. Às vezes a pessoa leva uma marmita ou pede uma marmita num restaurante que chega um volume de comida ali e ela julga que ela tem que comer tudo. Porque ali está falando que é para um. Que a porção é para um. Individual, então eu tenho que comer. E falando nisso, se tenho que comer, muitas coisas a gente aprende também aquela coisa. Só vai levantar da mesa quando o prato estiver vazio. Não, eu passei por isso diversas vezes. E você, assim, antes da gente estudar sobre isso, você queria que o João se levantasse da mesa depois que o prato estivesse vazio. A gente repete. O que isso atrapalha? A gente repete comportamento, tá? Isso é importante, porque não é que a pessoa está fazendo errado ou não. Não, a gente vai repetindo o comportamento aprendido. Então, se nós aprendemos, nossos pais faziam isso, a gente vai fazer nossos filhos também. E se está dando errado, vamos falar sobre isso. Vamos resolver isso, né? Então, o que acontece quando você fala para uma pessoa assim, você só vai levantar a hora que você terminar? Essa pessoa, ela provavelmente vai passar do quanto ela está precisando. Ao longo do tempo, traz um problema que a gente já não entende mais o que é fome e o que é saciedade.
Porque eu não tô comendo para minha fome. Eu tô, né? Eu já não chego naquele momento e falo, poxa, mas minha barriguinha tá cheia. Estou satisfeito. Eu como porque eu tenho que comer até o final. Aí essa pessoa com 30 anos vai pegar um marmitex, ela come até o final porque ela não pode deixar. É um comportamento aprendido. E não quer dizer que veio aquela quantidade de comida que eu tenho que comer. Eu tenho que olhar para o meu corpo. Como está o meu corpo naquela hora? Ah, eu estou com fome. Puxa, agora eu já estou saciado. Eu não preciso mais. Eu posso parar. Eu guardo aquela comida. Não quer dizer que vai jogar. Eu posso guardar para eu comer a hora que eu tiver fome novamente, entendeu? Ah, mas eu estou no restaurante, a comida é cara, eu paguei, vai sobrar? Vai. Se eu levar, vai estragar. Preciso comer tudo, então, para fazer valer. Isso, e aí a gente para de identificar o nosso corpo, né? E a gente começa a exagerar, a comer sem estar com vontade, juntando com tudo isso, inventaram um monte de dieta. Então, teve a época, come de 3 em 3 horas, come de 6 horas, agora come a cada 24 horas com o tal do jejum. Sei lá, tem um monte de tipo. Você acha que as pessoas fazendo isso, a gente está identificando que a nossa fome? Ou eu estou comendo eu mesma, né? Um dia eu vou contar aqui minha história, mas eu fiz muitas dietas na minha vida. Né? Hoje, por exemplo, eu não consigo sentir o cheiro de damasco, porque tinha o horário de comer damasco. Gente, eu não consigo nem sentir o cheiro. Às vezes eu estava sem fome, eu não estava, porque eu não tenho fome à tarde, mas eu tinha naquele exato horário, eu tinha que comer tantas castanhas, o damasco, não sei o que, pesado. Tinha que pesar para ver se o damasco tinha. Gente, isso não é saudável. Eu não estava comendo porque eu estava precisando. Eu estava comendo porque eu estava buscando talvez uma valorização do corpo, né? Porque eu estava já tendo vários prejuízos e um deles era o corpo, porque eu tive muitos outros prejuízos, né? Mas falando... E eu estava buscando através de uma dieta. Então, eu deixei de entender o meu corpo e o quanto eu preciso da comida, né? Então, eu não sabia mais a sensação de saciedade, que é super importante. Perfeito. Bom, para a gente poder voltar... tudo que a gente falou aqui, eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo já fizeram isso, né? Então, tudo que a gente está falando aqui eu já fiz. Eu também. E faço, muitos ainda. Também. E muitos em casa também fizeram e muitas vezes, muito provavelmente farão. A questão é, só para você reforçar, esse comportamento é transtorno em todos os casos ou não? Para você reforçar, que eu acho que isso é importante. É bem importante a gente falar isso, porque para eu ter um transtorno alimentar, tem vários fatores que são necessários. Então, puxa vida, eu fiz uma dieta, eu vou ter um transtorno alimentar? Não. Não tá, né? Se eu não tiver genética para isso, se eu não tiver um fator que possibilite. Então, gente, não fiquem preocupados aí do outro lado. Ai, meu Deus, um dia eu falei pro meu filho comer até o final, ele vai ter transtorno alimentar. Não, ele só vai ter transtorno alimentar se ele tiver alguns dos fatores ou vários fatores ou acontecer alguma coisa na vida que leve para isso, tá bom? É a mesma coisa do câncer. Não é porque eu tenho uma genética pro câncer que eu vou ter câncer. Sim. Pisei na jaca, comi até explodir, né? Já fiz isso várias vezes. Hoje menos. É transtorno alimentar? Não. Se for uma coisa isolada, se for uma coisa em alguns momentos. Então, qual é o momento em que a gente considera que é um transtorno alimentar? Quando a pessoa tem sofrimento e tem prejuízos na qualidade de vida. De qualidade de vida que envolve tanto a questão fisiológica quanto emocional, quanto relações sociais, familiares, trabalho, porque a pessoa ela vai deixando de fazer várias coisas, bispo. Eu acho que o corpo é o de menos. É o menor dos problemas num transtorno alimentar, mas tudo que eu vou perdendo, né? A forma que eu vou me vendo na sociedade. Então, assim, eu mesmo, na minha época aí que eu tive problemas com isso, né? Se eu olhasse para mim, ou se eu tivesse comido um chocolate, eu achasse que aquilo tinha feito o meu corpo aumentar, eu me valorizava a partir daquilo. Eu não ia numa festinha da escola do meu filho, entende? Então, olhe quando você deixa de ir numa festinha da escola porque você acha que você comeu um chocolate a mais e que isso vai trazer coisas que você já está de um tamanho... do padrão você saiu do padrão. Isso, né? Então, aí fica aquela luta em dietas para tentar estar. Então, pessoas que têm transtorno alimentar, normalmente elas olham para o corpo delas, elas olham para o que elas tiveram de comportamento alimentar e elas se julgam a partir disso, como boa
boas, ruins, posso ir numa festa, não posso ir numa festa, posso namorar, não posso namorar, posso trabalhar em tal lugar, não posso trabalhar em tal lugar. Eu estou pensando aqui, você está falando isso daí, tem alguns filmes, né, que a gente poderia até indicar para o pessoal assistir, que mostram essa questão do transtorno alimentar como sendo algo proveniente de um sofrimento e que gera transtornos tremendos, né? E o que me veio à cabeça, o primeiro que me veio à cabeça foi esse recente, A Baleia. A Baleia, né? Um filme muito, muito real ali do que vive uma pessoa com compulsão alimentar. Eu acho que é legal a gente deixar a dica aqui de 2 filmes, um para a pessoa realmente, como o filme A Baleia, né? Eu não sei se já está em Netflix, essas coisas hoje, porque estava no cinema e... Até ganhou Oscar. Ganhou um Oscar, é um filme que enfim. vale a pena assistir. E tem um outro que chama Diário de Viagem, que é a história de uma menina, de uma adolescente com anorexia, que ao contrário, é a pessoa que para de comer, mesmo já estando com um peso muito baixo, porque ela acredita que aquilo é importante para a vida dela. E isso, né, a anorexia, ela traz um grande sofrimento para a pessoa e ela traz um sofrimento muito grande para o familiar e além do risco de vida, né, Bispo? Porque você para de comer, você para de nutrir seu corpo e o risco de vida aumenta, né, de perder a vida. Perfeito. Eu só estou preocupado, Fabiana, com o nosso tempo, porque o assunto é extenso. Nós vamos fazer uma série, né, de programas. Eu não sei se a gente conseguiria entrar na questão de alguns fatores aí que facilitam o transtorno. Como você disse, o paciente, não é porque ele tem, de repente, um abuso ou num dia ele deixou de comer para entrar numa roupa X que ele tem transtorno. Você falou de fatores. Você conseguiria falar sobre isso um pouquinho para a gente... fechar, né? Eu acho que então, para fechar aqui, pelo menos o que é um transtorno alimentar, já que a gente não vai conseguir falar do que facilita, né? Das causas, enfim, do transtorno, né? É uma pessoa que está com grande sofrimento em relação à forma que ela está se comportando frente ao alimento e a forma que ela enxerga o corpo dela. Quando soma essas 2 coisas e ela começa a ter vários prejuízos, isso vai impactar de forma tremenda na vida. Isso é um transtorno alimentar. Tem vários tipos de transtorno, eu só vou citar aqui um pouquinho para o pessoal saber o que a gente vai falar no próximo programa, né? Nós temos os mais comuns, nós temos 3 que são mais comuns, que é a anorexia nervosa, então é a pessoa que não come, tá? A bulimia nervosa, que é a pessoa que tem comportamentos... de compulsão alimentar, e só um adendo aqui, compulsão alimentar é diferente de exagero alimentar. Ir lá no rodízio de pizza, num dia comer 10 pedaços de pizza não é transtorno alimentar, não é compulsão alimentar, por favor. Pessoal, não é um momento de exagero alimentar, tá bom? Então, acho que é bem legal, porque hoje esse nome compulsão alimentar ficou muito jogado. Eu tenho compulsão. Não, gente, compulsão é diferente, tá? Isso é um exagero alimentar. Então, Bispo, voltando, é a pessoa que tem sofrimento, então a gente tem a anorexia, a bulimia, que tem a compulsão alimentar, junto com episódios de compensatórios. O que é um episódio compensatório? Ela comeu, ela sentiu mal por aquilo, ela tem que de alguma forma tirar aquilo do corpo dela. E elas fazem de algumas maneiras, né? Às vezes excesso de exercício, porque as pessoas quando ligam a palavra bulimia, acham que é só vômito, e não é, tá? Então, o vômito é um deles, é laxante, muito uso de laxante. Não é um dia usou laxante porque precisou lá, gente, não é isso. Muito uso de laxante para tentar perder peso, para mandar aquela comida embora, diurético, excesso de exercício, todas essas coisas podem ser um ato compensatório aí, tá? Para não engordar, para não ficar com aquela comida no corpo. E o outro comum, que a gente tem bastante, é o transtorno da compulsão alimentar, né? Onde a pessoa tem episódios de compulsão. O que é um episódio de compulsão? Dá tempo ainda só de explicar isso? Dá. O episódio de compulsão é como se você pegasse num período de 2 horas, a quantidade de comida que essa pessoa come é muito maior
mas maior mesmo, do que uma pessoa que não tem transtorno alimentar. Então, tem episódios de compulsão que em menos de 2 horas a pessoa come 14.000 calorias, bispo. E ela mistura doce, ela mistura salgado, ela joga a comida no lixo, ela vai buscar a comida no lixo, tá? Ela come escondido, ela come várias coisas misturadas, ela abre a geladeira. Isso é compulsão alimentar. Então, lembra a diferença do exagero? Eu fui lá e comi 10 pedaços de pizza, né? Não comi, mas acho que é bem difícil, mas às vezes no rodízio a gente consegue, hein? Quem comeu foi não, eu. Você come os 10 pedaços de pizza, eu como os 10 brigadeiros. Tá, Feito? Perfeito. Né? É assim que a gente faz. Então, isso é compulsão. Nós temos outros transtornos que não são tão comuns, que a gente vai falar no próximo programa, mas esses são os principais, e no próximo programa a gente vai falar muito mais sobre eles e as principais causas. Perfeito. Bom, infelizmente, como a gente sabe, o nosso tempo aqui é limitado, conseguimos conversar bastante coisas sobre esse tema tão relevante aí, né, o transtorno alimentar. O pessoal fique atento aí à programação, estão algumas palestras aí sendo divulgadas, tá? Que a Fabiana vai participar delas aí na cidade, no caso de Sorocaba. Então fica aí a dica para a Votorantim, de repente tomar uma atitude dessa também, de começar a promover a semana. Isso mesmo, gostei da dica. Isso aí, com certeza, vamos lá, vamos trazer para toda a nossa região, né? Por que não, né? É isso mesmo. E na semana que vem nós continuaremos, daí no caso, detalhando melhor cada um desses transtornos, né? O que causa, como é a característica da pessoa e tudo mais. E aí eu vou pedir hoje para a Fabiana ler a frase, qual né? vai ser a última frase do programa para fechar a semana. Hoje, quando eu estava pensando na frase, eu trouxe uma coisa que é muito minha e que eu falo para os pacientes, né? Só podemos cuidar e mudar, bispo, o que nós conhecemos. Um espaço de compreensão, acolhimento e respeito faz toda a diferença no tratamento e cura do transtorno alimentar. Então, esse primeiro espaço que nós temos agora para falar do transtorno alimentar, para que as pessoas possam compreender, vai ser de grande significado para a cura do transtorno alimentar em muitas pessoas. Só podemos cuidar e mudar o que nós conhecemos. Perfeito, perfeito. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem tem mais, se Deus quiser, o programa Arte do Cuidar. Tenham um excelente e abençoado final de semana. Fiquem com Deus.